Base aérea de Fairchild, em Washington, nos Estados Unidos. O B-52, o maior bombardeiro já construído, faz um voo de treinamento para um show aéreo. A bordo, 4 aviadores. No controle está um homem que alguns dizem ser o melhor piloto de B-52 da Força Aérea Americana, o tenente-coronel Arthur Bud Holland. Ironicamente, o copiloto é um homem que está tentando punir Arthur por descuido no ar. Depois de completar uma série de voos e manobras em baixa altitude, o coronel Arthur faz uma curva fechada com a aeronave, circundando a torre pela última vez antes de aterrissar. Então, acontece o inacreditável. Os espectadores gritam. Outro ângulo mostra o enorme bombardeiro voando muito baixo. Perde altitude e cai rapidamente, cortando as linhas de alta voltagem. O avião quase acerta um depósito de munições e os alojamentos do quartel que abrigam dezenas de soldados. Todos os tripulantes morrem. O mais triste é que a queda foi prevista pelo copiloto, o tenente-coronel Mark McGeehan. O pai dele, Richard McGeehan, diz que o filho previu que Arthur mataria alguém com a forma audaciosa que voava. Ele diz que o filho estava a bordo para ter certeza que Arthur voaria de maneira segura, porque outros pilotos estavam com medo de voar com ele. Richard conta que os aviadores tinham medo de Arthur. Então, eles pediram ajuda ao filho dele, que era um comandante que sempre protegia os subordinados. Arnie Winman era um piloto de B-52 e ex-comandante que voou muitas vezes com Arthur. Arnie lembra que Arthur era um excelente piloto e agressivo, exatamente como eles queriam que fossem os pilotos. Mas de acordo com um jornalista local, Jim Camden, Arthur tinha a reputação de voar de maneira insegura. Jim explica que o piloto tinha fama de fazer o que nenhum outro conseguia. E também tinha fama de ser descuidado e fazer coisas que não deveria fazer com um B-52. Até mesmo o ex-comandante dele, Arnie Winman, teve que repreendê-lo uma vez. 3 anos antes do acidente, ele pediu a Arthur para voar sobre a beira da pista de decolagem durante uma cerimônia na base. Mas Arthur fez as pessoas fugirem, assustadas. O piloto sobrevoou a parada muito baixo, mas muito baixo. O ex-comandante reprimiu Arthur verbalmente e todos pensaram que aquilo resolveria tudo. Apenas algumas semanas antes do acidente, um fotógrafo pediu a Arthur para fazer um voo em baixa altitude. Arnie está aposentado agora e o novo superior de Arthur autoriza o voo. O piloto mostra uma habilidade fora do comum, voando com o enorme bombardeiro a apenas alguns metros do fundo do vale e depois abaixo da linha da encosta onde estavam os fotógrafos. Dias depois, a equipe de Arthur registra queixas de voo descuidado. O piloto é censurado pelos superiores por voar muito baixo, mas eles permitem que Arthur continue voando. O coronel Mark McGeehan, líder do esquadrão de Arthur, receia que as travessuras do piloto provoquem uma tragédia e tenta fazer com que ele seja suspenso. Richard explica que o filho era corajoso. Mark pediu a um superior que punisse Arthur. O comandante não concorda, mas Mark promete que dali para frente iria voar com Arthur para mantê-lo sobre os regulamentos da Força Aérea. O próximo voo deles em conjunto é o treinamento para o show aéreo. Arthur está pilotando e o coronel Mark é o copiloto no voo final. Jim conta que eles estavam se aproximando para a aterrissagem, mas havia alguma coisa na pista e o avião recebeu a ordem para dar a volta. O avião fez uma curva fechada para a esquerda a 90 metros do chão.
Ele perde a sustentação do ar por algum tempo, mas Arthur consegue estabilizar a aeronave. Então, o avião fica em um ângulo ainda mais fechado e perigoso. Arne diz que os B-52 podem facilmente se manter num ângulo de 60 graus. Só não pode baixar mais do que isso, não há margem para erros. Mas o bombardeiro está em um ângulo de 90 graus, a apenas 60 metros do chão. Neste ângulo, o avião perde a sustentação e a altitude, porque não existe ar suficiente se movendo sobre a asa para mantê-lo no alto. Arne conta que quem já tinha voado com Arthur não conseguia acreditar que ele tivesse colocado o avião naquela posição. Especialistas especulam que ele fez a curva fechada para evitar sobrevoar o armazém de munições. Isso é tão perigoso e uma infração de segurança tão séria que um piloto pode ser suspenso. Percebendo que vai cair, Mark se ejeta no momento em que a asa do avião corta vários fios de alta tensão. Mas é muito tarde para ele se salvar. O enorme bombardeiro cai um pouco além dos alojamentos do quartel. Os controladores de voo não ouviram qualquer chamado de emergência vindo do avião. E o que aconteceu dentro da cabine entre Arthur e Mark durante os segundos finais nunca vai ser conhecido. Por razões de segurança, os aviões militares não carregam caixa preta e nem registros de dados de voo, como é obrigatório nos grandes aviões comerciais. Mas o conflito colocou frente a frente um piloto ousado e um oficial que se recusava a comprometer a segurança. Richard diz que Arthur jamais voaria de acordo com os regulamentos, como Mark. As investigações culpam a maneira descuidada de Arthur voar e o fato de ele não ter sido punido antes. O comandante da base, que deixou Arthur voando, foi tirado do comando. Alguns dizem que Mark McKeehan morreu como um herói, tentando dominar um piloto perigoso, mesmo que isso tenha custado a vida dele.